que o assunto futuro novo ministro do STF, que já foi tão explorado, continua dando o que falar? Porque há muito o que falar e esse é o momento de falar mesmo. Não só porque o presidente Bolsonaro fez essa escolha que gerou tantas críticas e continua dizendo que fez a escolha certa, que não volta atrás, mas principalmente porque esse indicado ainda vai passar por uma sabatina no Senado. E a gente pode ao menos pressionar os senadores para que eles façam as perguntas que a gente quer ver respondidas. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje trago uma análise sobre várias informações que já vieram à tona a respeito desse indicado para substituir o ministro Celso de Mello, que está para se aposentar. As primeiras críticas à indicação do nome de Cássio Nunes Marques para o STF não foram poucas. E antes de falar de outras que já surgiram, é bom reforçar que desagradou muito o fato de ele ser ligado a políticos do Centrão e também de não ser um juiz de carreira. É mais um que não fez concurso para ser juiz. Ele foi indicado para uma corte superior pela ex-presidente Dilma Rousseff, que usou a cota daquele chamado quinto constitucional, que garante a presença de advogados entre juízes de tribunais superiores. Então foi por causa dela, da ex-presidente Dilma, que o Cássio Nunes Marques, que era um advogado no Piauí, virou juiz no TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede em Brasília e atua em processos, analisa processos, do Distrito Federal, de alguns estados do Centro-Oeste, do Maranhão e da Bahia, no Nordeste, e de todos os estados do Norte do país. E aí vieram críticas legítimas a decisões tomadas por ele como juiz do TRF1, como aquela polêmica da liberação da compra de lagostas pelo STF. Ele, como juiz de segunda instância, derrubou uma decisão de uma juíza de primeira instância que tinha proibido a compra de lagostas e de bebidas caras para os banquetes do STF. Ao julgar o caso em maio do ano passado, Cássio Nunes Marques considerou que a licitação não seria lesiva à moralidade administrativa e argumentou que lagostas e vinhos caros não eram para uso diário, rotineiro dos ministros nas refeições deles, e sim para serem servidos em eventos especiais em que estariam presentes autoridades nacionais e estrangeiras, e em que, nas palavras dele, abre aspas, a própria dignidade da instituição, obviamente, é exposta. Isso é algo que a imensa maioria dos brasileiros, os pagadores de impostos que bancam esses luxos todos, não queria. E não só porque não tem na própria mesa, mas porque sabe que em momentos de aperto, e o país estava já vivendo uma grande recessão, não se faz festa cara com artigos de luxo. Mas a gente pode creditar essa decisão ao corporativismo do judiciário e até deixar de lado. E podemos, inclusive, desconsiderar o repúdio a outra decisão polêmica dele num passado recente, que foi a de manter no Brasil o terrorista Cesare Battisti. Há outras preocupações, por incrível que pareça, ainda maiores do que essas. Antes de falar de outros pontos, faço um parênteses aqui, porque é importante destacar detalhes que vieram à tona depois da divulgação da informação errada de que foi ele, Cássio Nunes Marques, o responsável pela permanência no Brasil por tanto tempo daquele terrorista italiano. Não foi, justiça seja feita. Cesare Battisti só ficou no Brasil porque Lula decidiu que ele ficaria. O ex-presidente Lula é que é o responsável pela permanência de Cesare Battisti no Brasil. E o STF ainda decidiu na época que era ponto passivo, cabia ao presidente da República a decisão final sobre isso. Cássio Nunes, como juiz do TRF1, julgou um processo de apelação que veio depois, questionando a decisão de Lula e pedindo a extradição do terrorista. E aí, o então juiz, do TRF1 deu um parecer dizendo que a decisão já tinha sido tomada pelo presidente da República, que era a autoridade maior e indicada pelo STF como a autoridade que deveria dar a palavra final. Então eu acho que dá para a gente dar um desconto
para o desembargador Cássio Nunes nesse ponto aí. Mas por que eu disse que as informações que foram aparecendo depois são ainda mais preocupantes, as que indicam as bandeiras que ele aparenta defender? Ele é realmente alinhado à pauta conservadora, como prometeu o presidente Bolsonaro ainda na campanha, dizendo que indicaria para o STF alguém que equilibrasse as votações lá hoje tão pendentes para um lado só? Ou vai ser só mais um nome lá no STF a virar as costas para os valores tão importantes para a imensa maioria dos brasileiros, como defesa da vida, da família, do casamento, da propriedade privada, do trabalho honesto, da punição a criminosos e até do fim dos privilégios? Verdade e transparência são valores que todo mundo preza ou deveria prezar, e logo surgiram questionamentos sobre a veracidade do currículo divulgado desse indicado para o STF. Como o Brasil viu recentemente aquele outro caso de um também indicado pelo presidente Bolsonaro, no caso para o Ministério da Educação, que não assumiu porque informava títulos de doutor que não tinha, foram olhar o currículo do indicado para o STF. Um professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, professor Joaquim Falcão, em entrevista à Globo News, destacou que o doutorado de Cássio Nunes Marques na Universidade de Salamanca, na Espanha, que consta no currículo divulgado no site do TRF1, foi concluído agora no fim de setembro, poucos dias antes da indicação do nome dele para o STF. Aparentemente não teria problema, mas esse professor questiona então os dois pós-doutorados informados no currículo. Um supostamente obtido na mesma Universidade de Salamanca, onde ele fez o doutorado, e outro numa universidade italiana em Messina, no sul da Itália. O questionamento do professor é pertinente, porque como pode alguém que acabou de conseguir o título de doutor já ter concluído 2 cursos de pós-doutorado em poucos dias? Será que isso não foi só para simular um notável saber jurídico que é exigido para quem se torna ministro do STF? Pode ser uma coisa pequena, mas não é. Pode ser um erro, aí sim precisa ser esclarecido. Mas, ao menos na sabatina do Senado, isso precisa ser questionado. É bom a gente ficar atento para saber o quanto esse indicado ao STF se apega à verdade dos fatos. Por enquanto, só temos explicações de 2 das universidades estrangeiras onde ele diz ter estudado. A Universidade Italiana de Messina, procurada pelo jornal O Globo, informou que o curso que Cássio Nunes Marques fez lá não foi pós-doutorado, ele apenas participou de um ciclo de seminários que não é equivalente a nenhum grau acadêmico. E uma outra universidade espanhola, onde ele teria feito o curso de pós-graduação em La Coruña, pelo menos é o que consta no currículo dele no site do TRF1, esclareceu que também não é pós-graduação e sim um curso de extensão universitária com duração de 5 dias e carga horária de apenas 40 horas, o que o desembargador fez lá. Outra dúvida que envolve uma questão moral de extrema importância foi levantada pela deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que leu a dissertação de mestrado do desembargador Cássio Nunes Marques apresentada em Lisboa sobre a concretização judicial do direito à saúde. Ela elogiou o trabalho, disse que tem qualidade técnica e valor acadêmico, mas destacou como preocupantes algumas citações feitas por ele. Abre aspas para Janaína Pascoal. No capítulo que trata da divisão funcional dos poderes do Estado, o candidato, no caso Cássio Nunes Marques, cita Dworkin, que é um autor que diz que o judiciário pode ser acionado para fazer frente à maioria conservadora. Ilustra com o caso do aborto. Mais adiante, no capítulo que trata dos custos do direito à saúde, o magistrado Cássio Nunes traz como exemplo justamente o caso Roe versus Wade, aduzindo que o direito ao aborto foi garantido nos Estados Unidos, mas somente depois tomaram o cuidado de debater de onde sairiam os recursos. A deputada reconhece que nesses 2 trechos do trabalho o desembargador está citando outros autores, mas ela aponta como intrigante o fato dele tratar de aborto num trabalho sobre direito à saúde. A gente sabe, né, que o discurso de quem é favorável ao aborto é tratar isso como uma mera questão de saúde, de direito reprodutivo da mulher, sem considerar que há uma vida em jogo, de um ser infinitamente frágil
e sem voz. E ela destaca que, como estudou na USP, universidade dominada pelo pensamento progressista, conhece bem essa linha de raciocínio de que aborto é apenas uma questão de saúde da mulher, algo defendido inclusive por muitos juristas de renome, juristas respeitáveis, mas ela faz questão de frisar que não esperava encontrar esse posicionamento num juiz, num jurista indicado por um presidente eleito por ser conservador. E comenta: seria importante saber o que, afinal, o Dr. Cássio Nunes Marques pensa sobre o tema, como pondera a liberdade da mulher e o direito de outro ser humano de nascer. Janaína Pascoal lembra que há uma ação em tramitação no STF, impetrada pelo PSOL, um partido da esquerda radical, pedindo a legalização do aborto e que inclusive ele seja oferecido de forma ampla e irrestrita pelo SUS. E ela lembra que ela, Janaína, esteve lá no STF numa audiência pública sobre o tema para defender a lei atual que proíbe o aborto, tolera apenas em alguns casos específicos. E lembra também que essa é a posição da maioria dos eleitores de Bolsonaro, eleitorado conservador, contrário à legalização do aborto, defendida por esse partido de esquerda radical PSOL. E aí ela faz uma observação muito pertinente. Essa maioria que é contra o aborto é justamente a maioria conservadora, abre aspas, que o judiciário não deve ouvir, nas palavras de Dworkin, o autor citado pelo desembargador Cássio Nunes Marques na dissertação de mestrado. Na postagem que fez nas redes sociais, alertando para esse ponto específico, a deputada diz o seguinte, abre aspas: como professora da USP, estou acostumada a avaliar teses com as quais não concordo totalmente ou em parte. Jamais deixei de reconhecer a seriedade de um trabalho em razão de divergências. Reitero que o mestrado de Cássio Nunes Marques tem qualidade de doutoramento. Não obstante, não estamos falando da atribuição de um título. Estamos falando da aprovação de alguém para decidir os rumos do país nas próximas décadas. Os eleitores de Bolsonaro não votaram nele para ter decisões típicas de um governo Haddad. O direito à vida ou o direito a nascer foi um dos pilares que elegeu Bolsonaro. Temos o direito de saber o que o indicado ao STF pensa sobre o tema. O presidente Jair Bolsonaro, também através das redes sociais, disse que o desembargador Cássio Nunes Marques é 100% alinhado com ele e é contra o aborto. Disse inclusive que ele vai votar contra o pedido do PSOL caso seja pautado no STF. E ainda disse que Cássio Nunes Marques é a favor das armas nos limites da lei e que defende a família e as pautas econômicas. Abre aspas para o presidente: quem duvida que aguarde as votações, enfatizando que a indicação dele para o STF é completamente sem volta. Então o que nos resta é ficarmos atentos às informações que surgem e cobrarmos os senadores para que façam as perguntas certas na hora da sabatina. A gente precisa realmente saber quem é e o que pensa esse novo ministro do STF. E você, como eu e tantos outros brasileiros, também ficou angustiado com essa indicação? Também gostaria de ver outro nome indicado nessa primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro para o STF? Deixa aí nos comentários se gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E se ainda não é nosso assinante, só me segue pelas redes sociais, te peço que aponte o celular para esse código que está aparecendo aí na tela para ter acesso a uma promoção exclusiva. Sendo nosso assinante, você tem acesso a outras colunas, outros artigos que eu escrevo e também aos artigos de outros colunistas. Te espero na Gazeta.